ou seja, apenas moléculas grandes irão usar proteínas transportadoras para atravessar a camada fosfolipídica da célula, a membrana da célula. Apenas moléculas grandes irão utilizar proteínas transportadoras para atravessar a membrana da célula, tá? Existem moléculas, né, as moléculas pequenas, elas irão atravessar essa camada aqui, ó, fosfolipídica. Quais são essas moléculas pequenas? Água, oxigênio, gás carbônico, tá? Gases e líquidos atravessam essa camada aqui, fosfolipídica, a membrana celular, sem auxílio da proteína de transporte. Mas as moléculas grandes, elas precisam utilizar essa proteína de transporte para conseguir atravessar, porque elas são grandes. Quais são exemplos dessas moléculas grandes? Sódio e potássio. Por enquanto, vamos nesses dois exemplos, que é o que a gente está estudando no momento. Então, como isso ocorre? A moléculazinha de sódio ou de potássio irá se ligar ao sítio de ligação, esse localzinho específico para a molécula se encaixar. Então, irá se ligar aí. Após isso, a proteína irá se fechar e abrir para o lado oposto. Pode ser para o lado de dentro ou para o lado de fora da célula, né? Colocando a molécula para dentro ou para fora da célula, tá? Esse é um exemplo de difusão facilitada. Por que facilitada? Porque a proteína ela está facilitando a passagem do soluto, tá? E é um tipo de transporte passivo, porque não há gasto de energia, tá? Por isso que ele é passivo. Passivo, calmo, não gasta energia. Vamos direto para o transporte ativo. Transporte ativo é aquele que usa a energia em forma de ATP, tá? Ele ocorre contra o gradiente de concentração. Vou ter que voltar um pouquinho. Ainda em transporte passivo, tá? Temos também a difusão simples. Tem a difusão facilitada, né? Que ela é facilitada por uma proteína. A proteína facilita esse transporte. E tem a difusão simples, que é aquela que eu falei que moléculas pequenas atravessam essa camada fosfolipídica sem precisar de uma proteína aqui, as moléculas, tá? E esse tipo de transporte, né, que é passivo, não há gasto de energia. Por que não há gasto de energia? Porque ele ocorre a favor do gradiente de concentração. Isso significa que sai de onde tem mais moléculas, onde há mais moléculas de soluto, para onde há menos moléculas de soluto, para que ocorra esse equilíbrio, tá? Sai de onde há maior concentração para onde há menor concentração. Isso ocorre naturalmente. Por isso, não há gasto de energia e por isso trata-se de um transporte passivo e é difusão simples porque não é facilitada por uma proteína de transporte. Será que ficou claro? Se não ficou claro, você anota isso e me pergunta, que eu explico de novo. Aqui é só mais um exemplo do transporte passivo,
que não há gasto de energia. Só que esse exemplo a gente não está usando no momento, é a osmose, em que não sai o soluto de um lado para o outro, mas sim o solvente, isso aí não importa. Vamos agora para o transporte ativo, que é aquele que há gasto de energia. E o melhor exemplo de transporte ativo é a bomba de sódio e potássio, que é fundamental para o equilíbrio da nossa célula, que é chamado de homeostasia, né? Homeostasia é o equilíbrio do nosso organismo. Então, para manter esse equilíbrio, a célula está o tempo inteiro fazendo bomba de sódio e potássio para manter o meio de dentro da célula com carga negativa e o meio de fora da célula com carga positiva. Vou explicar como isso ocorre. Olha só, você está vendo 3 íons de sódio aqui, tá vendo? Na é representado por sódio. Esse maisinho quer dizer que ele tem carga positiva. O potássio também tem. Mas o que acontece? Ocorre momentos em que dentro da célula tem mais quantidade de sódio do que de potássio. Então a célula vai ficar com a carga positiva mais alta, tá? E para manter esse equilíbrio, ocorre a bomba de sódio e potássio. Então, 3 íons de sódio se ligam ao sítio de ligação da proteína de transporte. Após isso, um ATP irá se ligar também à proteína, porque ocorre contra o gradiente de concentração. Isso quer dizer que tinha muito sódio dentro da célula e ele vai do meio mais concentrado, do meio menos concentrado para o mais concentrado, tá? Ocorre contra o gradiente de concentração. As moléculas se ligaram ao sítio de ligação. Então, recapitulando, ocorre contra o gradiente de concentração, transporte ativo, há gasto de energia, porque é como nadar contra a corrente. Tem mais sódio fora da célula, sim, mas a quantidade que tem dentro da célula, ela tá alta também. Por isso, ela vai sair da célula, do meio onde há menor concentração para onde há maior concentração. Mesmo estando em menor concentração dentro da célula, ainda assim a quantidade de sódio está alta. Então, vai do meio menos concentrado para o mais concentrado, tá? E isso exige demanda energética da proteína, tá? A proteína vai precisar usar energia, gastar energia para isso. Então, o ATP vai se ligar à proteína e após ele se ligar à proteína, ele será quebrado em 2 fosfatos. Por quê? Porque o ATP, ele significa adenosina trifosfato, tá? A de adenosina, T de tri e P de fosfato. Fosfato é representado pela letra P, tá? Porque é escrito em inglês.
como fone, que é PHONE, bem assim é fosfato. Ele é escrito com a letra P, tá? Representado como P. A adenosina trifosfato. Significa que tem 3 moléculas de fosfato aqui, nessa forma aqui, tá? Há 3 moléculas de fosfato. E aí, quando ele se liga à célula, ele é quebrado e deixa uma molécula de fosfato na célula. Deixa um fosfato na célula. Por isso, ele está representado aqui como P, tá? É um fosfato. E aí, o que ficou solto é representado como ADP, que é a adenosina difosfato. Porque quer dizer que há 2 fosfatos apenas, já que o terceiro está aqui, tá? Mas essa parte não é muito importante. O que é importante? As 3 moléculas de sódio se ligam à proteína. A energia em forma de ADP se liga, ATP se liga também. Após a energia estar conectada à proteína, a proteína tem energia para mandar essas moléculas de sódio para fora da célula. Molécula de sódio foi para fora, moléculas de potássio irão se ligar. 2 apenas. Saem 3 moléculas de sódio, entram 2 de potássio. Após entrar as 2 moléculas de potássio, já se desliga aqui, ó, a energia. Já se desliga, não precisa mais dela, né? E então, tudo volta a ocorrer novamente. Sódio se liga também a energia, a célula em forma de ATP. Sódio sai da célula após a energia estar ligada. Potássio se liga à proteína e entra. E assim a célula vai ficar com carga negativa, porque vai estar saindo mais moléculas do que entrando, tá? O potássio também tem carga positiva, igual o sódio também tem carga positiva. Só que está saindo 3 moléculas de sódio e só entrando 2 de potássio. E isso vai equilibrar o meio intra e extracelular, entendeu? Vai fazer com que o meio intracelular esteja mais negativo, que é o ideal. Deixa eu ver o que mais. Peraí, viu? Assim, a respeito ainda daquele mosaico fluido, né? Que é referente à movimentação dos fosfolipídios. A professora explicou que tem um movimento de flip-flop, difusão lateral, rotação, flexão, mas eu não acho isso importante. O que eu acho importante saber é que, para a fluidez dessa bicamada lipídica, para que ocorra a fluidez, né, o ideal é temperaturas mais elevadas. O que acontece quando ela deu o exemplo, né, tipo um copo, você coloca gordura, coloca óleo, bota um resto de óleo num copo e bota na geladeira. Se você já fez isso, você sabe que aquela gordura vai endurecer, né? E aí, se aquecer, ela volta a se movimentar. Sabendo que essa membrana plasmática, ela é composta por bastante gordura, você sabe que se a temperatura estiver elevada, maior será a fluidez. Quanto menor a temperatura, mais baixa a temperatura, quanto mais frio estiver, menor a fluidez, ou seja, menos ela se movimenta, tá? Temperatura mais alta, mais fluidez, mais
os fosfolipídios se movimentam. Menor temperatura, menos fluidez, ou seja, menos elas se movimentam. Outro fator que afeta a movimentação dos fosfolipídios da membrana é a quantidade elevada de colesterol. Se há muito colesterol nesses fosfolipídios, há menos movimento, porque o colesterol é rígido, tá? Ele é duro. E aí vai dificultar a movimentação desses fosfolipídios. Outra coisa também que afeta a fluidez, a movimentação, é o tamanho dessas perninhas aí dos lipídios, tá? Mostrei já. Essas perninhas aqui são os lipídios, né? Então, se essa perninha ela for muito grande, vai ficar embaraçoso o movimento, né? Então, quanto menor as perninhas, maior é a fluidez do movimento. Quanto menor as perninhas, mais movimento, tá? Outra coisinha que ela falou foi ainda na difusão facilitada. Não vou usar essa proteína aqui, não. Vou usar aquela mesma difusão facilitada, mediada por canal, né? Ela falou que o soluto passa sem fixar na proteína, na difusão facilitada, mediada por canal. O canal que ela tá falando é esse aqui mesmo. Aqui, ó, as proteínas de canal. Elas têm um canal no meio, tá vendo? Aqui o canal. A difusão facilitada, mediada por canal, é quando o soluto passa por essas proteínas de canais aqui, tá? Ou seja, ela não vai se ligar a um sítio de ligação. Lembra o que é o sítio de ligação? O sítio de ligação é esse localzinho aqui, tá? Na difusão facilitada mediada por canal, o soluto vai passar direto, sem se fixar na proteína. Já na difusão facilitada mediada por proteínas carregadoras, ocorre aquilo que ela chamou de mudança conformacional no sítio de ligação. Ou seja, essa mudança conformacional é o seguinte: se a molécula é redonda, o sítio vai ficar redondo. Se a molécula for quadrada, o sítio vai ficar quadrado. Isso é uma mudança conformacional. E esses dois tipos, a difusão facilitada mediada por canal e difusão facilitada mediada por proteína carregadora, são difusões facilitadas, ou seja, são do transporte passivo, tá? E mais uma coisinha, curiosidade, e é importante também saber, o que será que leva essas proteínas a se abrirem para a molécula se ligar nela? O que leva a proteína a se abrir para receber a molécula? São energias, voltagens, tá? Impulsos elétricos. Isso é o que faz a proteína se abrir. Quando a proteína recebe um impulso elétrico, recebe sinalizadores, sabe? Partículas sinalizadoras chegam lá na proteína e mandam uma mensagem para ela de que ela precisa se abrir.
para a entrada de sódio. Então, ela molda o sítio de ligação dela conforme o sódio tem o seu formato. Entendeu? E não é qualquer impulso elétrico que vai fazer abrir os canais na membrana, tá bom? Não é qualquer impulso elétrico que vai fazer abrir as proteínas da membrana. Tem que ser relativamente forte, como aquele exemplo que ela usou de apertar a tesoura no dedo. Ou um exemplo de morder o dedo. Se você morder fraco, não vai gerar potencial de ação, ou seja, não vão ser liberados impulsos elétricos, como eu posso dizer, sinalizadores não vão chegar até a sua célula nervosa indicando que ali tem uma dor, tá? Vou explicar isso melhor. Essa figura aqui representa um neurônio, tá? E esses dendritos aqui, ó, essa parte aqui da célula são os dendritos, eles vão captar sinais, né, impulsos. E esses impulsos vão correr por todo o corpo do axônio e chegar do neurônio e vai chegar ao axônio. O axônio é essa partezinha aqui final do neurônio. Quando aproxima bem, mostra-se assim, tá? Aqui é um terminal axonal. Terminal axonial. É o final do neurônio. Então, esse impulso elétrico que corre por todo o corpo do neurônio e chega ao axônio é chamado de potencial de ação, tá? E aí o potencial de ação, ele vai correr, ó, aqui é o final do neurônio. O neurônio é uma célula, é a célula nervosa. Aqui, ó, essa região aqui é a membrana dessa célula, tá? Na região do final do neurônio, que é chamado de terminal axonial. Nessa região aqui do terminal axonial, ou seja, na membrana, essa região aqui que eu passei o vermelho, né? É a membrana do terminal axonial, e o terminal axonial é o final do neurônio. O neurônio é uma célula nervosa. Então, o potencial de ação vai correr por essa parte aqui, por todo o corpo, né, do neurônio até chegar ao axônio. Chegou ao axônio, ele vai encontrar uma proteína. Se ligou a proteína vai receber o sinal de que ela precisa se abrir. Aqui nesse exemplo está entrando o cálcio, que é fundamental para a contração muscular. Aqui o cálcio é representado pelo Ca, tá? Então, potencial de ação desceu até pela membrana até a proteína que está no terminal axonal. A proteína vai se abrir, vai entrar cálcio, como poderia entrar sódio, depende do que do sinal que essa proteína estivesse recebendo. Essa proteína recebeu o sinal de que é para entrar cálcio, então ela se abriu para entrar cálcio. Abriu, começou a entrar cálcio. Cálcio vai. Cadê? O cálcio vai entrar na célula e vai sinalizar as vesículas. Aqui, ó, o cálcio entrou e sinalizou essas vesículas sinápticas. Essas vesículas vão vir em direção
a membrana, se fundir a membrana, né? Vai se ligar à membrana e vai liberar para o lado de fora da célula nervosa, vai liberar neurotransmissores. E esses neurotransmissores, aqui ó, neurotransmissores, eles vão se ligar a um receptor. Um receptor de outra célula para mandar sinais para outra célula. E aí esse evento que ocorreu aqui nesse terminal axonal é chamado de pré-sinapse. Por que pré-sinapse? Sinapse é a comunicação entre as células. Essa célula aqui está mandando uma informação para essa outra célula aqui. E essa informação é chamada de sinapse, tá? Que ela é mediada pelos neurotransmissores. Os neurotransmissores mandam a mensagem. A mensagem é chamada de sinapse. Portanto, esse aqui que mandou a mensagem, ele é chamado de pré-sináptico. E esse outro que recebeu a mensagem, ele é chamado de pós-sináptico. Peguei aqui uma imagem de uma célula pós-sináptica, é essa região aqui, ó. Essa aqui é a pré-sináptica, que é a que está mandando a mensagem, e a pós-sináptica é essa aqui, tá? Então, o que acontece depois que os neurotransmissores se ligam às proteínas da célula pós-sináptica? Abre os canais de cálcio ou de sódio. Nesse caso aqui está entrando sódio, tá? E aí vai receber o sódio, né? Vai entrar dentro da célula, deixando a célula com carga positiva. Quando a célula estiver com carga positiva, ela vai fazer o quê? Despolarizar. Chama de fase de despolarização, tá? Depois que o impulso nervoso abre os canais, aqui ó, os impulsos nervosos, moléculas neurotransmissoras, representadas por essas bolinhas aqui, elas vão se ligar às proteínas e vão dizer, abra aqui que tem que entrar cálcio ou sódio, abra aqui que tem que entrar sódio. E aí vai abrir, né? Vai começar a entrar sódio, a célula vai ficar com carga positiva e essa fase aí é chamada de fase de despolarização, que é quando o interior da célula fica com carga positiva. Após essa fase de despolarização, né? A célula vai fazer o quê? Não preciso mais fazer isso. Não preciso mais dessa substância de sódio aqui dentro. Já fiz o meu papel. E então, ela vai fazer a bomba de sódio e potássio. Vai botar o sódio para fora, né? Então, quando ela fecha os canais de sódio, é chamado de repolarização. Fechou os canais de sódio para a célula voltar a ficar com carga negativa, tá? Despolarizar é quando abre os canais de sódio e o interior da célula fica positivo. Repolarizar é quando fecha os canais de sódio e o interior da célula fica com carga negativa. Entendeu? Despolarizar, interior da célula está positivo, porque tem muito sódio. E fase de repolarização é quando o interior da célula fica negativo, porque os canais de sódio já estão fechados. Há também o potencial de repouso, que é quando
o meio interior da célula está negativo, tá? Nesse momento em que repolariza e a célula fica com seu interior negativo, é chamado de potencial de repouso. Porque quando há a despolarização, que é quando a célula abre os canais de sódio para o interior dela ficar positivo, isso aí é o potencial de ação, né? Por enquanto é só tudo isso. Diante de todas essas informações, vamos responder o deverzinho que a professora mandou. Os biólogos, estudantes, blá 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 e blá blá blá, é Singer e Nixon, né, que é aquele do modelo mosaico fluido, identificaram que a membrana plasmática apresentava uma estrutura que eles denominaram de mosaico fluido. Assinale a alternativa que justifica a escolha do modelo para representar a membrana. A membrana representa descontinuidades? Não. A membrana representa poucos ou iguais elementos. A membrana apresenta alto nível de desorganização. A membrana apresenta estruturas rígidas e fixas. Não, isso não é verdade. A membrana apresenta estrutura flexível e fluida, né? É o modelo mosaico fluido. Questão 2. Uma das principais funções da membrana plasmática é controlar a entrada e saída de substância da célula, através da sua permeabilidade seletiva. O envoltório celular realiza e transporta os materiais da região mais concentrada para menos concentrada, sem gasto de energia. Quando o ATP é utilizado para deslocar substâncias do meio menos concentrado para o mais concentrado, ocorre isso aí é simples, transporte passivo, que é sem gasto de energia, né? Aqui, ó, do meio mais concentrado para o menos concentrado, tá? Então, é transporte passivo, até porque sem gasto de energia, passivo, sem gasto de energia, passivo. E quando há o gasto de ATP, né, para mandar substâncias do meio menos concentrado para o mais concentrado, ou seja, contra o gradiente de concentração, e usa ATP. Então, é transporte ativo. Fácil, né? Terceira, bicamada lipídica é a estrutura básica da membrana plasmática formada por fosfolipídios, colesterol e glicolipídios. Por serem moléculas anfipáticas, os lipídios apresentam porções polares e apolares. Nos fosfolipídios, as porções hidrofílica e hidrofóbica correspondem, respectivamente, a... Então, vamos devagar. Bicamada lipídica, né? Lipídio é gordura. Gordura é anfipático, ou seja, é hidrofóbico. Não gosta de água, né? Lipídio não gosta de água. Fosfolipídio é hidrofílico, gosta de água. Hidrofilia, pedofilia, que é um exemplo horrível, mas é isso. Hidrofilia. Hidrofilia, gosta de água. Hidrofobia, hidrofóbica, não gosta. E lipídio é o quê? Gordura. Gordura não gosta de água. Então, a resposta correta é essa aqui. Hidrofílica, parte polar. Parte polar é a parte que gosta de água, é a parte hidrofílica. Com grupo de fosfato, porque o fosfato é o hidrofílico, tá? E hidrofóbico é a parte apolar, que é a parte hidrofóbica, que não gosta de água, né? Aqui tem as caudas, como diz aqui, ó, tem as caudas longas, ácidos graxos, que são gorduras, colesteróis, tá? Essa é a parte hidrofóbica, que não gosta. Então, essa é a resposta correta. Creio eu, né?
4. As proteínas que compõem a membrana plasmática são classificadas basicamente em integrais e periféricas. Isso aí é fácil, eu expliquei no começo daquele outro vídeo. Enquanto as proteínas, aqui resposta correta, proteínas integrais atravessam, né, a membrana e as proteínas periféricas se localizam apenas em uma das faces da membrana. A 5ª, quando o neurônio não está sendo estimulado, encontra-se em repouso. Exato. Não está sendo estimulado, está na fase de repouso. Está no potencial de repouso, né? Temos em seu interior uma concentração maior de... Quando ela está em repouso, tem maior concentração de quê? De potássio. Porque quando tem maior concentração de cálcio ou de sódio, ela está em potencial de ação. Já quando está em potencial de repouso, ela tem mais potássio. Potássio representado pela letra K. 6ª, o gráfico mostra a formação de um potencial de ação em um neurônio. Após aplicar um estímulo na célula nervosa, que é o neurônio, ocorre uma fase de despolarização. Despolarização é quando entra sódio, né? E aí a célula fica com carga positiva. Entra o sódio, fica com carga positiva. Ela despolarizou. Em seguida, ocorre a fase de repolarização, retornando ao estado de repouso. Exatamente. A alteração de polaridade é conhecida como potencial de ação, que permite a propagação do impulso nervoso. Assim, de acordo com o gráfico, após ocorrer o estímulo, a despolarização consiste na saída de íon sódio por transporte passivo, né? Porque as vesículas sinalizadoras, né, aqueles neurotransmissores, se ligam aos canais de sódio, mandando ele abrir. Então, o sódio vai passar por ali em transporte passivo, tá? Vai passar, vai entrar, vai sair. E na fase de despolarização, ele está entrando. Está entrando por transporte ativo. Na fase Então, já que a célula despolarizou, eu tinha até marcado a alternativa incorreta. A alternativa correta, acredito eu, seja essa aqui, já que ela despolarizou. Então, significa que abriu canais de sódio, tem sódio dentro da célula. A célula ficou com carga positiva. A célula ficou com carga positiva em seu interior, por conta da entrada de sódio nessa despolarização. Veja, né? Subiu, despolarizou. Significa que ficou com carga positiva. Foi para cima, positivo, né? Carga positiva. Entendeu, né? Entendeu? Foi para cima, subiu, despolarizou. Subiu quer dizer o quê? Mais. Tá positivo. E se está positivo, então quer dizer que entrou sódio. Entrou sódio, entrada de sódio por difusão. Difusão facilitada, porque ela está entrando através das proteínas de canal, né? As proteínas que facilitam. Difusão facilitada. Aqui é transporte passivo, por isso eu tinha confundido. Mas não é a saída, é a entrada, porque ela despolarizou, tá? Despolarizou, ficou com carga positiva, então tá entrando por difusão facilitada pelas proteínas, que é de transporte passivo. E a última questão, 7ª, sobre o potencial de ação ocorrido na bioeletrogênese cardíaca. Isso está se referindo ao impulso elétrico para o batimento do coração, tá? Bioeletrogênese cardíaca.
analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Deixa eu ver aqui outra coisinha. Primeiro, a excitação da fibra miocárdica. A fibra miocárdica é a célula do coração, tá? O músculo do coração é o miocárdio, né? Então, a fibra miocárdica é a célula do coração. Então, a excitação da fibra miocárdica inicia com a despolarização da célula através do rápido influxo de sódio para dentro do sarcolema, ou seja, entrada de sódio para dentro da célula, para dentro da membrana plasmática, tá? É isso mesmo, acredito eu, né? Que a fibra miocárdica, a célula do coração, ela inicia a despolarização através da entrada de sódio dentro dela. E aí, eu marquei a terceira também, que diz que na fase de repolarização há efluxo. Efluxo é a entrada, deixa eu ver se é isso, de potássio na célula, já que então, eu acho que pode estar errada essa minha questão aqui, né? Porque fala aqui, se o influxo é para dentro, então o efluxo é para fora. E aqui diz que a célula repolarizou, ou seja, ela ficou com carga negativa, né? Se ela ficou com carga negativa, como que saiu potássio da célula? Então, talvez esteja errado isso aqui. Algo curioso para a gente pesquisar é, durante a diástole, essa questão aqui, ó. Durante a diástole é o relaxamento do coração. Tem a sístole, né, que é a contração, e a diástole é o relaxamento. Durante a diástole e após a repolarização, há mais entrada de sódio na célula. Depois da repolarização, durante a diástole, eu acho que não. Porque se vai estar em repouso, né? Depois da repolarização, a célula vai entrar em repouso. E a diástole é o relaxamento. Então, para que vai entrar mais sódio na célula? Só se for para ela despolarizar novamente, né? E aí promover novamente a contração muscular. Então, essa última aqui, eu vou deixar assim mesmo. Eu vou alegar que eu não sei o que é efluxo. Na prova, a gente tem que tirar essas dúvidas. Perguntar. É isso. Tchau, tchau, amiga.